É claro que nós temos que falar de assuntos importantes, como o que está acontecendo na Venezuela. Mas nós não podemos deixar que um assunto tão relevante como esse se torne cortina de fumaça na mão de pessoas podres. Como assim, André? Eles querem que a gente esqueça os escândalos daqui do Brasil e fique falando só das coisas externas. Vamos falar das coisas externas também, mas vamos continuar falando do que está acontecendo aqui no nosso país. Como, por exemplo, Banco Master, que já está sendo esquecido, igual o caso do INSS. Mas não vamos deixar não, vamos relembrar. O caso do Banco Master agora caiu na mão do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, ministro da onde? Do STF. Vamos refrescar a memória agora? A esposa de quem que teria recebido cerca de 129 milhões do Banco Master? Esposa do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Dias Toffoli, que é do STF. Aí eu me questiono, sabe? Eu me pego questionando e quero fazer você questionar também. Será, meus amigos, será que o STF tem competência para poder julgar esse caso? Sendo que a esposa de um dos seus ministros teria recebido cerca de 129 milhões do Banco Master? Eu acho que tem que investigar todo mundo. Tomara que os deputados consigam colocar uma CPI, que é força de vontade isso aí, querer investigar, né? Deputados, senadores, todos se unirem com suas forças, fazer uma CPI para investigar todo mundo, seja de lado A ou B, porque quem não deve não teme. Então tem que investigar todo mundo. Será que o STF vai ter essa competência para investigar isso? Será que é isso mesmo que eles estão querendo? Vamos analisar todo o contexto. Parece que eles estão querendo colocar o Daniel Alvorcaro como se fosse uma vítima da história. Como que coloca ele como uma vítima da história? Mas sabe por quê? Eles têm medo. Porque o Vorcaro, ele não tem nada a perder. O Banco Central já decretou a liquidação, a falência do Banco Master. Então ele não tem nada a perder. Certamente, ele deve ter muita informação. E assim, se ele cair, cai mais gente junto com ele. Então essas outras pessoas que sabem que estão devendo, que são sujos, que estão no meio do escândalo, do rolo, sabe que se o Vorcaro cair e abrir a boca, dá ruim para eles também. Então eles estão, ó, trancadinhos. Estão com o na mão. Se é que vocês me entendem. Então, já vamos fazer desse jeito. Vamos colocar ele como uma vítima da história e dar a entender que o Banco Central que é o culpado, como se fosse um erro do Banco Central. O Banco Central que é uma das únicas coisas que funciona direito aqui nesse país. Pelo menos, né? Grande maioria das vezes. Aí coloca o Vorcaro como se fosse uma vítima. Por quê? O Vorcaro tem que sair ileso. Ele tem que sair bem dessa situação. Para evitar que outros caiam também. Que terceiros também caem. Se você analisar, se você parar para pegar toda essa situação, sabe? É ver que a esposa pode ter, né? Eu não vou dar certeza de nada, a gente não pode dar certeza, eu não sou juiz, eu não sou policial, eu não sou nada. Mas a gente vê os fatos, a gente vê as notícias, né? A gente mais ou menos, através disso, dá para tirar uma opinião, ver os acontecimentos, se a gente buscar a fundo. A gente vê que fica um enrola do caramba para não fazer CPI. CPI é para investigar, é para ter transparência. Aí não faz a CPI, aí joga para um, joga para o outro, e fica nessa lenga-lenga, até que o fim das coisas não se resolve. Então se você pega para analisar toda essa situação, tudo isso que eu falei com você, se você analisa todo o contexto, não dá um desânimo? Tem hora que para e pensa assim, gente, parece que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto mesmo, não tem condição não. Só que a esperança é a última que morre, né? A gente não pode desistir. E eu acredito que esse país ainda tem salvação. Mas a gente precisa falar dessas coisas e a gente precisa lutar. A gente precisa ir às ruas, a gente precisa se manifestar para que os poderosos que acham que podem fazer coisas, podem fazer rolo e vão sair impunes, para que eles entendam que não é bem assim não. Para que eles entendam que não é bem assim.
Não é simplesmente tentar inverter uma situação, colocar uma narrativa, jogar pra galera, que vai ficar desse jeito, não. Então, assim, no meu entendimento, esse processo não deveria estar indo assim para o STF, para julgamento. No meu entendimento, teria sim que abrir um CPI, investigar todo mundo, inclusive a esposa do Alexandre de Moraes. Inclusive ela. Não é querer safar ninguém, não. Não é querer passar panos quentes para ninguém, não. Vamos seguir firmes na luta. Vamos seguir firmes aqui, defendendo a verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. A gente começou recentemente. Esse canal é uma ampliação do trabalho que eu já faço no meu Instagram. Então vamos, ainda mais sobretudo esse ano que é ano eleitoral, né? 2026. As verdades precisam ser ditas, a conscientização precisa ser feita. Meu nome é André Alves. Deixa sua opinião aqui nos comentários sobre tudo que eu falei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas.